Boa noite, Frater Magog. Como é que você está hoje? Boa noite, Marcelo. Tudo muito bem aqui. Aqui na minha cidade é mais quente. Normal, o dia comum aqui é 36, 39, né? Então hoje está mais frio aqui. Para nós, frio aqui é 32 graus, para você entender, né? Mas está ótimo. Fico feliz pelo convite aí do projeto. E assim, cara, essa abertura de conversas aí abriu um leque fantástico para o bate-papo. Uma maravilha. Mas antes da gente começar tudo, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados agora, que já está mais ou menos de praxe, é para falar um pouquinho da tua jornada, né? Então, falar um pouquinho da tua verdadeira vontade. E aí, agora, eu também quero que você conte um pouco da arte marcial e treino de tuterismo e das ordens, né? Com quem você estudou. Um pouquinho aí da tua jornada até você chegar a ser o Frater Magog, né? Então, como é que foi a tua jornada? Bacana. Olha só, é muito interessante essa parte da parte biográfica, aí um pouco de contar essa jornada, porque eu sempre bato numa tecla, viu, Marcelo, que quando assim, eu dou muito valor a livros quando eu leio também, e eu leio no final a bibliografia. Por que eu acho bacana? Primeiro, pela humildade do autor em dizer as fontes de onde ele bebeu. Segundo, porque dentro da metodologia científica, nós sabemos o quê? Que nada sai do nada. Então, o cara, ali ele expressa de onde ele foi a fonte dele, e não que ele nasceu um superdotado e bolou aquilo ali. Fora os que têm uma epifania aí, acorda na madrugada e escreve, né? Então, eu gosto de contar um pouco dessa questão biográfica aí, para que a galera entenda, né, cara? Vamos lá, eu tô com 39 anos, eu comecei aí por volta de 15 anos, eu conheci a Morte Juvenil, né? A extinta, parece que voltaram agora, mas eu conheci a Morte Juvenil, tá? Através de um professor de geografia e tal, que me falou, eu era bem interessado nesses mistérios aí da mente, da humanidade, e ele me falou de Amorque. Paralelamente a isso, eu tinha um rapaz que gostava também do assunto, né? No caso, Henrique Modeste, inclusive ele deve assistir, tá assistindo aqui, foi um dos precursores. Me chamou para a Ordem Demolei. Cara, o conceito que eu tinha de maçonaria, de Ordem Demolei, e na época, né, cara, eu não sabia que derivava de Jacques Demolay, né? A primeira coisa era, pô, deve ser lei do demo, né? E aí, moleque, né, cara? E não sabia direito o que era aquilo, mas enfim, foi as primeiras duas ordens que eu entrei em contato. E aquilo ali, cara, para mim foi assim, a Morte Juvenil, ela abriu meus olhos para questões assim, mais de pensamento, de ver um pouco mais a filosofia, de ver um pouco mais a história, que eu já comecei a me apaixonar, mas já na Ordem Demolei, além da questão do social, eu comecei a ter contato com pessoas que já iam para outros lugares, por exemplo, a Morte adulta, já gostavam de outras questões aí, tá? Mas como eu sou do interior de São Paulo, aqui, cara, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, literalmente, a Morte e nós temos a maçonaria, né? E essa foi minha caminhada inicial ali, dentro do Demolei, aí fiz 18 anos, podia entrar na Morte adulto, e aí acabei conhecendo o movimento gnóstico do Samael Aunveor. Tá? Não sei se você... Cara, pensa nisso, né? Quem conhece já vai estar rindo. Mas só que eu Cara, entrei, cara... eu só não vou rir porque eu fiz um ano de Samael. Mas assim, ele ficava. Tinha um dos grupos aqui em São Paulo, ficava na frente da editora, e era de graça. E a gente era tipo moleque adolescente, falou: vamos lá seguir e tal. Daí depois, a minha sorte foi que na hora que eu virei um ano, eles mudaram a sede, aí ficou muito longe. Você E foi aí eu saí. salvo. Era o meu sagrado anjo guardião me Te salvando. livrando. Mas eu não tive essa liberdade aí, eu não tive essa graça. O que aconteceu? Cara, dentro do movimento gnóstico, as primeiras palestras, você deve lembrar, a máquina humana, os 7 corpos, 7 chakras, e todos esses elementos aí, ironicamente, Marcelo, depois hoje, durante esse bate-papo, eu vou até contar uma visão que eu tenho hoje do caminho mágico, do caminho iniciático. Eu falo que é um quebra-cabeças, que muitas das vezes, no começo, a primeira e a segunda peça não faz sentido algum. Só que se faltar aquela peça, o quebra-cabeça não tem sentido algum. Então, eu percebi o quê? Que quando eu comecei nessa pegada de Samael, anos depois, eu fui conhecer o quarto caminho do Garfield, eu fui entender um pouco da teosofia dos corpos, eu fui entender a questão dos chakras, e aí eu falei, cara, a questão da repressão em cima de um trabalho de ego, de sacrifício, de morte e tal, aquilo ali
foi no primeiro impacto para um cara de 18 anos, 19, pô, um soco na cabeça. Só que um pouco daquela disciplina, ela pode servir para muita coisa. Porque quando eu conheci, aí eu já vou chegar em outros grupos, né? Eu vi que, na verdade, por mais que lá no Samael a coisa era meio doida, nesses pontos aí, cara, a disciplina de realmente ter uma asana, de sentar, de fazer um pranayama, de ter uma disciplina, de ter um diário, servia para alguma coisa. Você percebeu como uma ferramenta podia estar... E eu conheci muita gente que estava em escola supostamente muito mais aberta, cabeça muito mais ligadona no mundo, que os caras tinham muita teoria. Mas e a prática? Entendeu? E aí veio a questão... Deixa eu só soltar aqui. Acho que tem o microfone. Ah, você está sem áudio aí, né? Eu corto, mas é só para não atrapalhar a tua gravação. Pode não, tranquilo, então tranquilo. Aí o que acontece? Conheci o movimento gnóstico e tudo mais. A meio a isso, cara, eu fui à casa de um conhecido meu, que também hoje é maçom e tal, e é o Rafael Dossi. E aí ele tinha no computador, no painel, assim, na tela, uma imagem do Crowley fazendo o sinal de vir. E aí eu perguntei para ele, pô, quem que é esse cara aí? Olha só. Aí ele pegou e falou para mim, cara, você que gosta de magia, não conhece o Crowley? Aí eu me senti até diminuído, cara. O cara falou, pô, você não conhece o Crowley? Eu peguei e falei assim, não. Aí ele falou assim, mas você não gosta de Raul Seixas? Aí ele começou a fazer aquelas paralelas de sociedade alternativa, de A Lei, umas músicas do Raul. E, cara, foi a primeira vez que eu ouvi o nome do Crowley. Foi a primeira vez. E aquilo ali, eu falou assim, ó, faz o que tu queres. Aí eu me lembrei que nos rituais da gnose, lá do movimento gnóstico, também tinha a palavra telema, também tinha faz o que tu queres e tudo mais, porém deverás prestar conta. O Samael sempre foi aquele cara que mudava, né? Que é o plagiador, só que ele joga um açafrão em cima, né? E aí, cara, o que acontece? Eu peguei e falei, pô, que interessante. Coincidentemente, isso era meados de 2002, tá? 2002, mais ou menos. Aí, o que acontece, Marcelo? Estou numa livraria aqui em Rio Preto, numa livraria chamada Nobel. Estou passando, cara, se eu fosse do grupo do Jovem Místico, hoje em dia diria, fui tocado. Como que eu fui tocado? Eu olho para a estante assim e tem um livro, que inclusive está aqui na minha estante hoje, chamado Rituais de Aleister Crowley, do Marcos Torrigo na época. Entendeu? E aí falei, cara, assim, aquilo ali, na gnose, a gente não podia ter esse contato porque era aquela ideia, aquele maniqueísmo, né? Ou é magia branca ou é magia negra, ou é mago branco ou é mago negro, ou é loja branca ou é loja negra, aquela coisa toda. Mas falei, cara, vou dar uma olhada nesse trem. Catei o livro e comecei a dar uma olhada. Logo no começo, na biografia do Crowley ali, que ele apresenta, falava que um livro mexeu muito com a cabeça e com o desenvolvimento do período do Crowley. Qual que foi? O livro da magia sagrada de Abramelin Mago. Foi quando ele tomou aquele conhecimento e tudo mais. Cara, do lado tinha também o livro da magia sagrada de Abramelin Mago da editora Anubis. Entendeu? Beleza. Cara, catei esses dois livros, falei, de repente é um sinal. Paguei esses livros e fui para casa e comecei a ler esses rituais. Cara, não entendia nada. Só tinha aquelas concepções de elementos, de astrologia, do zodíaco, de planetas, sabe? Essa noçãozinha bem básica aí. Mas, ao mesmo tempo, no final, tinha lá como entrar em contato com, na época, com a OTO, entendeu? Tinha lá no final. Só que, Marcela, eu até brinco com o pessoal, né? A gente fala que não é carteirada, é contar a minha história. Cara, eu sou de uma época do Alta Vista, do blog, das brigas, do Telema BR, que ainda tem hoje, mas numa versão mais suave, daquelas listas de e-mail. Então, por que eu estou dizendo isso? Cara, o que eu fiz? Eu literalmente preenchi e mandei aquilo, entendeu? Só que eu sou do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital. Então, para mim, cara, era tipo assim, um tiro no escuro, nem sei o que vai dar nisso daí. Mas os caras me responderam e tal. E aí que eu comecei a minha caminhada dentro da linha telêmica da coisa, tá? Assim, eu me identifiquei com uma coisa no Crowley, né? No primeiro momento, muitas vezes o pessoal se identifica com o magão do século XX, o cara X, o cara Y. Cara,
O que eu me identifiquei pra caramba? Paralelo a isso, eu estava fazendo direito e eu tinha uma matéria chamada metodologia científica. E eu achei muito legal a ideia do Crowley numa estrela à vista, dele colocar lá como um epíteto, né, como um frente, o quê? A meta, né, da religião, né, mas o método da ciência. Eu falei, cara, agora eu encontrei um cara, ele tinha feito química, desistiu de Cambridge e tudo mais. Eu falei, cara, encontrei um cara que cata aquela magia supersticiosa e tenta trazer para metodologia científica. E o que é a metodologia científica? Cara, se eu fizer x mais x, tem que dar 2x. Se eu fizer x vezes x, tem que dar x ao quadrado. Essa foi minha visão meio que inocente, jovem místico na época, mas achei fantástico, cara. Foi mais um pedaço do quebra-cabeça que eu falei assim, cara, encontrei um cara que não é um doido varrido, sabe? Eu não tô ouvindo um cara malucão. Coisa que eu gostei. Eu vi no currículo da A uma lista extensa de livros para estar no estudante. Falei, meu, é o lugar que eu queria, porque eu sempre tive esse viés de gostar de ler muito, né? E aí falei, cara, encontrei uma coisa que tem a ver comigo, né? E, assim, essa foi o início. Então, eu não vou ficar muito me estendendo nessa jornada, Marcelo, porque você percebe que o negócio está em 2002, né? Mas, assim, fui, aí conheci o pessoal da OTO, aí conheci o pessoal da AI, foi interagindo. Quando o Marcos Pagani foi ressuscitar agora a OCT, tá? Ele até me mandou e-mail, eu tenho esse e-mail até hoje, eu tenho todas essas coisas muito documentadas. Ele falando, olha, você é a sexta pessoa a entrar em contato comigo em interesse, né? Em estar na Ordem dos Cavaleiros de Telemann, né? Aí, se eu não me engano, agora atualmente é o Vitor Campos, que está na liderança, alguma coisa assim, mas foi fantástico, cara. De lá para cá, eu conheci a OS em 2013, 2014, né, que hoje eu tenho uma admiração pelo Marcelo Alexandrino. Também, quando foi nascer aí a Saturno no Brasil, eu também fui um dos primeiros a mandar aquele e-mail lá e tal, e, tipo, entrar em grupo, né? E para mim foi ótimo. E a minha trajetória foi... Então, Frater Magog, ele ficou esse período todo, cara, apesar da gente ter esse contato da época de Orkut, MSN, cara, eu só fui expor meu trabalho há 2 anos e meio para cá. O meu trabalho veio do quê? Através de diários. Hoje, grande parte do meu conteúdo são as dúvidas que eu tinha e os padrinhos, né? A gente brinca, né, que o Euclides Lacerda dizia, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece, né? E a verdade é essa, que eu fui vendo que a caminhada ela é muito assim, você está com todos, mas está sozinho. É uma jornada muito do eremita. Você está ali com a tua luz própria, andando no escuro, cara. Entende? Você enxerga no máximo 5 metros à frente e o resto é o universo, é a escuridão total. E, assim, hoje o meu conteúdo é muito em cima disso. É sobre dúvidas que eu tive e não teve como sanar. Hoje, quando eu falo alguma coisa para alguém, assim, eu publico algo, eu digo para ela, ó, essa é a minha visão, esse é o meu paradigma, mas eu gostaria que, se você quiser, leia tal obra, porque é um paradigma diferente ou até mais ampliado do que o meu. E, então, isso é a minha forma de trabalhar. Todos os meus 330, 340 posts, todos eles têm um conteúdo com material bibliográfico. Sempre eu cito as viagens que a galera tem, né, sobre Grimório, sobre atribuição a Salomão, aquela coisa que não foi estudada, a questão sociologicamente, antropologicamente, exegese, não tem filosofia, é só um chute. E aí eu me identifico com o Telemann, na questão do método da ciência. Cara, investigar, testar, ver o que funciona para mim, descrever, né? E aí sim, pôr à frente. E assim, diferente, só para passar por isso, o que nós tivemos? Eu conheci muitos nessa caminhada aí, muitos que começam, não chega nem no terceiro dia, que não tem disciplina, e viram Crowleynitas, né? Que é defender o Crowley, né, ou a pessoa, a personalidade, e esquecer da produção de material do cara. Ou se fechar no Crowley, o que é, para mim, bem pior. Né? Porque o negócio é muito mais amplo. Na verdade, eu vou publicar, no caso, essa semana ainda, um vídeo sobre o que eu considero humildade, já que o pessoal diz, fulano não é humilde, fulano é arrogante, fulano é orgulhoso.
E qual que é o meu conceito de humildade, Marcelo? Quem faz aí uma graduação, uma pós, uma especialização, um mestrado e um doutorado, o cara chega no doutorado e sabe o que ele compreende? Que ele entende de uma área e assim, ele é especialista numa área e que a coisa ainda está aberta pra cacete. Ou seja, todos os 99,999 ele ignora. Então, o grande, ele se sente pequeno e humilde frente ao universo por ele perceber a sua pequenez. Nós vivemos 70 anos, Marcelo. A gente vive 70, 80. Uma sequoia vive 3, 4 mil anos. Ou seja, nosso tempo, o nosso cronos, ele é limitado. Então, a arrogância, ela é fruto, muitas vezes, do efeito Dunning-Kruger, que é aquele efeito que quanto menos você sabe, mais você pressupõe saber. Entende? E, cara, essa caminhada toda aí teve uma vida paralela a ela, que é a que você gostou, que é a vida da luta, da arte marcial. Agora, como é que a arte marcial entra nesse meio tempo, assim, no paralelo com o estudo ocultista? Certo. Cara, muito cedo também, eu comecei com Kung Fu, eu fiz o Wing Chun, Tao Chuan, eu tinha lá meus 7 para 8 anos também. Aí depois, né, eu não cheguei a fazer karatê nem nada, mas conheci o Taekwondo, né? O Taekwondo eu comecei com 11 para 12 e fui até meus 16, 17 anos, tá? E depois, quando mais velho, já tinha passado ali estava no movimento gnóstico ali com 18, 19 anos, eu conheci o que eu até faço uma brincadeira, né? O pessoal fala, eu encontrei Jesus e ele me salvou. Não, eu encontrei o Muay Thai. Cara, foi amor à primeira vista. Mas por quê? Eu tinha vindo do Taekwondo. Então, o Taekwondo, basicamente, ele tem um uso muito forte de pernas, só que ele é um esporte olímpico, onde ele visa pontuação. O Muay Thai, o objetivo é ser golpes duros, contundentes, mas que visam um nocaute. Falei, cara, eu conheci o Muay Thai e aí vem aquela história de novo que a gente brinca, né, cara? Que era rústico o negócio, porque o negócio foi suavizando. A gente brinca hoje em dia que ficou Nutella, da seguinte maneira. Eu sou da época que os caras falavam, oh, caneleira não, para que treinar de caneleira? Tem que calejar. Não, porradaria, toda sexta-feira tinha o que a gente chama de sombra. Então, eu tinha lá 2 semanas treinando e os caras colocou para rodar. O que eu pensei? Meu, eu venho de Taekwondo, eu não sou um bobão. Cara, eu vou me dar bem. Rapaz, catei um moleque que devia ter, assim, metade do meu peso e tomei um sacode. Porque o Muay Thai, os golpes são muito duros. O primeiro chute que eu tomei na coxa, a musculatura levantou, cara, e aí você não consegue fechar a perna direito. E naquele momento, olha o paralelo que eu faço com a magia. Naquele momento... Tem tudo a ver com a magia, cara. Cara, total. Naquele momento, Marcelo, eu me recolhi a minha pequenez. Eu falei, cara, talvez a ideia que eu tenho na cabeça de, pô, vim do Taekwondo, 6, 7 anos, cara, na verdade, aqui, se eu saísse na porrada com esse moleque, eu tô morto. Por quê? Porque não começou, o chute na coxa foi o primeiro, né? A hora que eu não andava direito, ele foi para cima e jogava a mão, e o Taekwondo não tem soco praticamente. Então, eu não sabia nem me pôr a mão, não sabia manter distância, sabia nada. Cara, aquela lição ali foi o suficiente para eu ir embora e pensar assim, eu acho que eu vou rever meus conceitos. Entendeu? E aí, comecei no Muay Thai, cara. Conheci o Muay Thai, foi assim, mexeu comigo também ali, e depois conheci o Jiu-Jitsu, que é um paralelo que eu faço também muito, né, de uma arte só, eu gosto de jogar xadrez, jogo xadrez, e assim, aí conheci o Jiu-Jitsu, aí falei, meu, consigo fazer um paralelo entre magia e arte marcial fácil. Por que fácil? Disciplina, força de vontade, honra, respeito. Cara, eu lutei profissionalmente, né, Marcelo? Igual eu comentei contigo. E, cara, evento de porrada, evento de luta, meu irmão, não sai briga de torcida. Muitas vezes meus amigos deram risada. Falaram assim, mas também, pô, todo mundo luta. E aí eu faço a brincadeira. Eu falei, mas você vê estádio de futebol? Que é um esporte tranquilo, é diferente. Cara, tua namorada passa num lugar assim, de um evento de luta, cara, os caras não têm esse negócio de assoviar, mexer. Passa um cara sozinho, as meninas olham para frente ali, sabe assim, como que eu vou te chamar? Como é que eu vou te dizer? Cara, a disciplina da arte marcial, ela torna melhores pessoas, melhores seres humanos. E aí eu te pergunto,
será que a iniciação também não tem essa ideia de lapidar uma pedra bruta? Será que também não tem essa ideia de tirar o animalesco do cara e no mínimo, dar para ele uma concepção mais filosófica, mais diferente? Então, eu acho a arte marcial fantástica, cara. E aí comecei a viver disso, Marcelo. Aí comecei a treinar Muay Thai, aí depois de um tempo, né, eu peguei de monitor. Eu limpava lá o tatame lá e puxava aula, puxava os treinos básicos para as turminhas mais novas. E aí, na época, o Joel Garcia, que hoje está nos Estados Unidos, também, talvez até assista também o nosso podcast aqui, nossa entrevista, ele me disse, ô, Leandrinho, na época eu me chamava de Leandro Psicopata, só para você entender. Assim, no YouTube você encontra ainda Leandro Psicopata. E aí, ele chegou em mim e falou assim, cara, nos eventinhos de Muay Thai, você vai começar como amador, mas tem como você ganhar numa luta uma grana e, de repente, pode te ajudar. Pô, Marcelo, eu estava limpando o tatame para treinar ali. Estava naquela luta de ter que trabalhar de dia, correr à noite para treinar, dar minhas aulinhas ali. Cara, foi a oportunidade. E aí eu peguei gosto na coisa, né? Se diz que quando o leão sente a primeira vez gosto de sangue humano na boca, ele não perde mais, ele quer caçar, né? E aí comecei a gostar daquilo e acabei que comecei a lutar MMA depois de um tempo, né? Com noção de chão, noção de Muay Thai. O treino de MMA, até o pessoal confunde muito, né? Ah, juntou os dois, é MMA. Não. Muay Thai é Muay Thai, Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu, boxe é boxe. O MMA, eu te diria que ele praticamente está criando ele criou um novo estilo de trabalho. É um trabalho de grade, é um trabalho de chão, as regras são diferentes, o trabalho é outro. E aí, cara, eu dava aula de Muay Thai, né? E treinava MMA, treinava ali o MMA. E acabei levando minha vida assim, montei academia, formei alguns alunos, e por fim, né, de há 3 anos mais ou menos para cá, foi quando eu fechei minha academia, e aí fui me dedicar só novamente a estudar, comecei a fazer uma faculdade de novo, tá? E aí estou estudando empreendedorismo na Mackenzie, e assim, comecei a escrever, minha namorada me ajudou pra caramba, porque assim, eu fui ditando e ela digitando, corrigindo, e assim, eu não tinha uma editora inicialmente, né, cara? E assim, montei página no Instagram, Facebook, e não acreditava. Eu falei, vou publicar o que eu vivenciei. Mano, na hora que eu vi, um monte de gente gostou do trabalho, e eu fui atraindo pessoas de outros lugares, e hoje estou aí, né, converso, tenho viajado, tenho dado umas palestras, publicado algumas coisas, e estou aqui.